Bom dia, meninas do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020 e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 41. Sobre o assunto é visão e audição. Ir ao cinema costuma ser uma experiência bastante rica no que diz respeito a órgãos dos sentidos. Se assistir a um filme exigisse apenas o uso da visão, como o verbo assistir indica, a vivência certamente não seria a mesma. Os sentidos da visão e da audição, eles costumam estar especialmente dedicados durante uma sessão de cinema. Estímulos sonoros e visuais são recebidos por nossos olhos e orelhas, que nos envia ao cérebro, o qual, por sua vez, produz como resposta sensações diversas, também vinculadas ao aspecto emocional. O sentido da visão. Quando vemos algum objeto, o que percebemos na realidade é a luz que está sendo refletida sobre ele. É por essa razão que não conseguimos enxergar nada quando está no escuro. Ao olharmos para a tela no cinema, por exemplo, o que chega aos nossos olhos é a luz que a projeção do filme reflete, compondo um estímulo luminoso. O fato de a experiência de assistir a um filme no cinema ocorrer em um ambiente escuro favorece a percepção da luz que vem da tela. Esse estímulo ele alcança o nervo óptico, sendo conduzido até o cérebro a fim de que a imagem formada seja interpretada. Os olhos são os principais órgãos envolvidos na visão, apresentando uma estrutura complexa destinada à captação da luz e à transmissão de estímulos ao sistema nervoso. São também denominados os globos oculares, pois eles têm formato esférico e também são compostos de diferentes estruturas externas e internas. A esclera, camada de tecido fibroso situada mais externamente, também conhecida como branco dos olhos, ela confere proteção e sustentação ao olho. É essa camada que se prende aos músculos responsáveis pela movimentação do olho. No globo ocular também existem músculos responsáveis pelo ato de piscar, pelo movimento de permitir que as lágrimas produzidas pelas glândulas lacrimais se espalhem no olho e mantenham a sua umidade e a córnea limpa. Se não pudéssemos piscar, a córnea ficaria ressecada, o que comprometeria a visão. As sobrancelhas e os cílios, eles protegem o globo ocular contra a entrada de elementos externos, como uma gota de suor ou partículas de poeira. As pálpebras, dobras da pele que revestem os olhos, elas também auxiliam nesse processo, pois quando algo ameaça entrar em nossos olhos, as fechamos automaticamente. O excesso de poeira e resíduos é empurrado com as lágrimas para o canto do olho. O ressecamento desse resíduo lacrimal, ele acontece normalmente enquanto dormimos, dá origem ao que? A remela. A córnea, ela é uma membrana externa transparente que com a esclera tem a função protetora. Além disso, ela possibilita a entrada da luz no globo ocular. Atrás da córnea se situa a íris, a parte colorida do olho. Sua coloração se deve à presença de pigmentos que pode existir em maior ou menor quantidade, dependendo de cada organismo, o que resulta na variação de cores. No centro da íris há um orifício preto denominado pupila. A abertura e o fechamento da pupila é quem controla a quantidade de luz que entra nos nossos olhos. Os olhos eles apresentam uma estrutura que atua como uma lente. Trata-se do cristalino ou lente. O cristalino ele altera seu formato por intermédio de músculos, tornando mais espesso ou delgado, permitindo focar imagens posicionadas em diferentes distâncias. Atrás dele encontra-se o humor vítreo, o líquido que preenche a maior porção de estrutura interna do globo ocular. Entre a córnea e o cristalino existe um líquido chamado humor aquoso. A deficiência na produção desse líquido ocasiona o glaucoma, que é uma doença que pode levar à cegueira se ela não for tratada. A camada mais extensa do olho é a retina, que recebe o estímulo luminoso e o transforma em mensagem nervosa, a fim de que seja interpretado pelo cérebro. É uma membrana interna e delicada,
na qual estão as células sensíveis aos estímulos luminosos, especializadas em captar a luz que formará as imagens. Essas células, elas são divididas em cones, responsável pela visão colorida, típicas de locais bem iluminados, e bastonetes, células capazes de captar a imagem em lugar pouco luminoso, sem distinção de cores. Os cones e os bastonetes, eles enviam estímulos luminosos para o nervo óptico, também situado internamente no globo ocular, permitindo a interpretação desse estímulo na forma de imagem. Curiosamente, a imagem formada na retina se encontra invertida e somente enxergamos corretamente porque o cérebro não faz a inversão. Na região da retina, de onde sai o nervo óptico, não existem células receptoras de luz. Nessa região, a imagem ela não é detectada, é o chamado ponto cego. Vocês vão fazer a leitura agora das alterações das visões e os usos de lentes, tá bom? E também vão fazer a leitura da deficiência visual e da acessibilidade, da audição na página 46, dos problemas de audição, e a atividade de vocês vai estar lá na página 52 e 53 do livro de vocês, tá bom? 52 e 53. Então, vocês resolvam depois, lembrem de estar me mandando a foto pra gente fazer a correção, tá bom? E na próxima aula, a gente termina esse conteúdo para na outra aula a gente fazer trabalho e atividades avaliativas, tá bom? Beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.